Oi, alunos! Nessa aula nós vamos estudar logaritmo. Para isso, vamos relembrar algumas contas que a gente já fazia. Por exemplo, isso aqui é uma equação exponencial, 2 elevado a x igual a 8. Como é que a gente resolve? A gente fatora o 8 e percebe que 2 elevado a x igual o 8 fatorado é 2 ao cubo. Numa equação exponencial, quando as bases são iguais, os expoentes também serão iguais. Então, o resultado dessa equação é x igual a 3. Vamos fazer uma outra aqui. 10 elevado a x igual a 10.000. Então, 10 elevado a x. Esse 10.000 a gente vai trocar por uma base 10 também. Então, 10 elevado a 4. Significa aqui que o meu x é igual a 4. Agora, e se eu me deparar com uma situação assim? 2 elevado a x igual a 5. Como que eu resolvo? Eu consigo transformar o 5 se eu fatorar ele numa base 2? Não, porque o 5 até é um número primo. Então, eu não vou conseguir fatorar e transformar numa base 2. E aí, como é que eu resolvo isso aqui? A única coisa que eu sei, com o que a gente conhece até agora, é que 2 elevado a 2 resulta em 4. E 2 elevado a 3 resulta em 8. Isso significa que o meu resultado 5 está entre 4 e 8. Logo, o meu x também estará entre 2 e 3. Agora, qual é esse valor? Eu não sei. Mas hoje a gente vai aprender um conteúdo novo, que é logaritmo, que vai me ajudar a resolver esse problema. Então, antes da gente resolver, vamos entender o que é um logaritmo. Apresentando a definição para vocês, retirada do livro didático. Definição, então, de logaritmo. Dados os números reais positivos a e b, com a diferente de 1, se b igual a a elevado a c, então o expoente c chama-se logaritmo de b na base a. Podemos representar essa definição em símbolos. É assim que vocês vão enxergar sempre. Logaritmo de b na base a igual a c. Isso, c e somente c, a elevado a c igual a b, com a e b positivos e a diferente de 1. É isso aqui que a gente vai ter que lembrar de logaritmo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nomenclatura, então. Logaritmo de b na base a gente chama sempre isso aqui de base, igual a c. C e somente c, a elevado a c igual a b. A gente brinca, às vezes, na matemática, que isso aqui é a regra do coração, ó. Porque eu vou fazer o c aqui e depois eu venho para cá. Nossa. Então, quer dizer que a elevado a c é igual a b. Então, todo logaritmo eu consigo transformar numa forma de potência. E toda potência eu também consigo transformar na forma de um logaritmo. Vamos dar uma olhada nos nomes aqui, ó. Na forma logarítmica, esse a gente chama de base do logaritmo. Esse b a gente vai chamar de logaritmando e o c a gente vai chamar de logaritmo. Então, o logaritmo nada mais é do que a resposta desse meu cálculo aqui. E vamos dar uma relembrada em função exponencial. Na forma exponencial, o a também é base, só que é base da potência. O b é a potência, é o resultado, e o c é o expoente. Alguns exemplos. Aqui, ó, log de 81 na base 3 igual a 4. O que significa isso aqui? Utilizando aquela regra, isso me significa que 3 elevado a 4 igual a 81. Ó, 3 elevado a 4 igual a 81. Depois, log de 1 na base 8 igual a 0. Sempre lembrem agora dessa nomenclatura. Eu sempre chamo o logaritmo do número que está aqui na base que está aqui embaixo igual a um determinado valor. Normalmente é esse valor que a gente quer descobrir. Depois a gente vai fazer alguns exercícios. Vocês vão perceber que isso aqui não é difícil. Se a gente conseguiu compreender aquela parte de potenciação, aqui vai ficar fácil de resolver. Então, aqui, ó, o logaritmo eu consigo escrever na forma de uma potência. Então, eu vou fazer 8 elevado a 0 igual a 1. Ó, 8 elevado a 0 igual a 1. Agora, vamos pegar um outro aqui. Nossa, base 1/2. Pode acontecer isso? Pode. Pode ter raiz aqui no logaritmando também. Não se desesperem, a gente consegue resolver tudo. Então, olha só, vamos só pela definição. Base elevado aqui, ó, ao menos 5 vai ser igual a 32. Ó, menos 1/2 elevado a menos 5 igual a 32. Isso funciona, né, gente? Ó, 3 elevado a 4 realmente é 81. Se vocês fizerem, o que é 3 elevado a 4? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que fazendo a multiplicação vai dar 81.
8 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, com exceção do zero, é 1, tá vendo? 1 meio elevado a menos 5. O que significa esse negativo? Que eu tenho que fazer o inverso da base. Então, é 2 elevado a 5. E quanto que é 2 elevado a 5? 32. Então, quer dizer que essa forma de escrever o logaritmo aqui na forma de potência está correta. Uma condição de existência muito importante. Um logaritmo de n na base a existe quando e somente quando o n é maior do que zero. Então, esse logaritmando aqui é maior que zero e quando a base é maior do que zero e diferente de 1. Gente, se a gente usar aquela regra do logaritmo aqui, ó, a condição de existência dele, tá? Isso vai ser igual a x. Se eu fizer aqui, usando a definição, e fizer a elevado a x igual a n, o a não é a base da potência. E lembra que a gente já viu em função exponencial que a base da potência, né, no caso da função exponencial, tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, a gente não está fazendo nada de diferente aqui, porque aqui vai ser a base da potência se eu aplicar a condição, a definição de logaritmo. E esse meu valor aqui, se a base é maior do que zero e diferente de 1, logicamente o resultado também vai ter que ser maior do que zero. Então, lembrem sempre disso aqui. Quando a base do logaritmo é 10, podemos omiti-lo. Então, assim, log de 2 é o logaritmo de 2 na base 10. Eu posso tanto escrever log de 2 na base 10, como também escrever log de 2. Isso é a mesma coisa. Então, sempre que a gente não colocar a base 10. Podem olhar na calculadora de vocês que sempre está log. Então, na calculadora, sempre a base do logaritmo é 10. E quando a base do logaritmo é o número e, o número de Euler, calculamos o logaritmo neperiano, que é o ln. Então, quer dizer, se o logaritmo tiver base e, aí a gente utiliza o chamado ln, que é o logaritmo neperiano. Isso também tem na calculadora, se vocês forem olhar. Lá existe tanto o logaritmo na base 10 quanto o logaritmo neperiano. Agora, vamos resolver alguns exercícios aqui só para a gente entender um pouquinho mais. Normalmente os exercícios vão aparecer assim para vocês. Log de 128 na base 2. E aí, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o logaritmo, quero descobrir a resposta. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que usar a condição de existência de logaritmo. 2 elevado a quanto vai resultar em 128? Então, 2 elevado a x é igual a 128. E agora, o que eu faço? Poxa, cheguei lá na equação exponencial, que a gente já estava acostumado a fazer. Fatoro 128, dá para dividir por 2, que vai resultar em 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. Então, 128 aqui é 2 elevado a 7. Bases iguais, então quer dizer que o meu expoente aqui é 7. Então, qual é a resposta do logaritmo? 128 na base 2, 7. Agora, logaritmo de 9 na base raiz de 3. Bom, vou escrever aqui embaixo, porque eu escrevi muito grande ali. Logaritmo de 9 na base raiz de 3 vai ser igual a x. Aplico a definição, então eu vou ter raiz de 3 elevado a x igual a 9. Bom, tenho que transformar isso em bases iguais. O que é o 3, raiz de 3? É 3 elevado a 1 meio. Né? Lembra lá das propriedades da potenciação e da radiciação. Vocês nunca, esse semestre a gente não vai se livrar disso, a gente vai ter que sempre lembrar. O que é 9? É 3 ao quadrado. Da propriedade da potenciação, quando eu tenho aqui um número elevado ao expoente elevado a outro expoente, eu faço a multiplicação dos expoentes. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 1 meio de x igual a 3 elevado ao quadrado. Bases iguais, então os expoentes são iguais. 1 meio de x igual a 2. Aqui está dividindo, vai passar para lá multiplicando. 2 vezes 2, x igual a 4. Só relembrando, né, gente, não é que passa para o outro lado, mas eu estou usando a nomenclatura que vocês estão mais acostumados para também não confundir muito a cabeça de vocês. Opa, e agora eu coloquei aqui, vamos colocar aqui para cima. Logaritmo de 3 raiz de 3 na base 1/9.
E esse aqui, como é que eu resolvo? Mesma coisa, igual a x, aplica a definição, 1/9 elevado a x igual a 3 raiz de 3. E agora, como é que eu faço isso? 1/9 aqui eu posso escrever como sendo 1/3 ao quadrado, isso elevado a x, certo? Porque 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Igual, aqui eu tenho 3 elevado a 1 vezes 3. Raiz de 3 é a mesma coisa que 1/2. Aqui eu posso multiplicar as potências, né, os expoentes, 1/3 elevado a 2x. Multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Vamos fazer um cálculo auxiliar aqui. 1 mais 1/2. Mínimo múltiplo comum aqui é 2. De 1 para 2, multipliquei 1 por 2, significa que o numerador eu também vou multiplicar por 2. De 2 por 2, eu multipliquei o 2 por 1, numerador eu também vou multiplicar por 1. Então, aqui 2 mais 1, 3 sobre 2. Então, 1 mais 1/2 é 3/2. Aqui, como eu tenho 1/3, eu posso tentar transformar ele na base 3. Para eu trocar, inverter a base, significa que eu vou ter que trocar o sinal do meu expoente. Então, aqui vai ficar 3 elevado a menos 2x. Igual a 3 elevado a 3/2. Bases iguais, expoentes iguais. Então, menos 2x igual a 3/2. Vou multiplicar aqui por menos 1, porque eu quero 1x, né? Quero x positivo, então 2x igual a menos 3/2. X igual a menos 3/2 dividido por 2. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, é 1/2. Menos 3 vezes 1, menos 3. 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que o resultado desse aqui é menos 3/4. E agora, determine os valores reais de x para os quais existe logaritmo de x menos 3 na base 2. Aqui ele não quer o valor do logaritmo, até porque ele tem um x aqui que a gente não conseguiria resolver. Mas ele quer o valor para que isso exista. Quer dizer, a gente tem que levar em conta que esse número aqui, o logaritmando, tem que ser, olha aqui, ó, log de n na base a existe quando e somente quando o logaritmando é maior que zero e a base é maior que zero diferente de 1. A base é 2, então já não tem problema, é maior que zero diferente de 1. Agora eu só tenho que dizer que o x menos 3 tem que ser maior do que zero. Então, o x vai ser maior do que 3. E essa é a condição de existência. E aí, como é que a gente vai resolver o problema do início da aula? 2 elevado a x igual a 5. Bom, aqui nós vamos usar um truque. Quando a gente tem uma igualdade, se eu fizer a mesma operação em ambos os lados da igualdade, ela continua sendo uma igualdade. Então, eu vou jogar logaritmo para ambos os lados da igualdade. Então, eu vou ficar com o logaritmo de 2 elevado a x igual ao logaritmo de 5. Existe uma propriedade dos logaritmos que nós veremos na nossa próxima videoaula. Então, quem ficou curioso já vai acessar a próxima videoaula, que me diz que quando eu tenho um expoente aqui, esse expoente vem aqui para frente. Então, esse aqui vai ficar x vezes logaritmo de 2 igual ao logaritmo de 5. Como é que eu isolo x? Vou dividir por logaritmo de 2 aqui, ó. X igual logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 2. Se aqui não tivesse logaritmo, fosse só 2x, vocês iriam dividir aqui por 2. Então, a mesma coisa. E agora, como é que eu resolvo isso? Calculadora, logaritmo de 5 e logaritmo de 2. Logaritmo de 5, vamos consultar a calculadora. É 0,6989 e o logaritmo de 2, 0,301. Então, fazendo esses valores, logaritmo de 5 dividido pelo logaritmo de 2, vai me dar um valor aproximado de 2,32. Lembra que a gente tinha visto lá que 2 elevado a 2 é 4 e 2 elevado a 3 é 8. E esse 5 aqui está entre 4 e 8, mais próximo do 4. Então, seria mais próximo de 2 do que de 3. Então, a nossa resposta é plausível. Quem ficou com curiosidade para entender o porquê desse x aqui, que é uma propriedade, acessa lá a próxima videoaula que fala das propriedades de logaritmo. Até a próxima!